As células, elas têm uma carga elétrica, elas têm um potencial elétrico, que é essencial para a propagação do impulso nervoso, porque os neurônios são células que propagam os seus estímulos de maneira elétrica. A forma como isso acontece é extremamente complicada e não vale a pena abordar isso agora, mas tenham em mente disso, que o sódio e o potássio são os principais responsáveis para manter essa diferença de potencial elétrico entre a célula e o seu meio extracelular, de forma que o meio intracelular ele é mais negativo em comparação ao meio extracelular. Então, só lembrando que a quantidade de potássio dentro da célula é bem maior do que fora, e a quantidade de sódio fora da célula é bem maior do que dentro. E aqui é por isso que faz muito sentido duas coisas, o soro fisiológico e as bebidas isotônicas. O que são bebidas isotônicas? Vocês já devem ter visto. São aquelas bebidas que é muito comum ser observadas em pessoas que fazem maratona. Maratonas são aquelas corridas de longuíssimas distâncias, 42 quilômetros, que as pessoas fazem. Então, um exercício desse de altíssima intensidade, à medida que e duração também, à medida que a pessoa que tem que estar extremamente preparada para realizar esse tipo de exercício vai fazendo, ela vai perdendo constantemente líquido e sais, porque ela vai suando. E o suor o que é? É uma secreção salina. Tem água e tem sais minerais, principalmente sódio e cloreto. Então, a pessoa, à medida que ela está correndo ou realizando outros tipos de exercício de alta intensidade, ela está perdendo água e sais minerais. E ela precisa repor essa água e esses sais minerais. Então é por isso que esses atletas, principalmente esses corredores de maratona, eles correm com essas bebidas isotônicas, porque elas já têm uma concentração adequada de sais e também até tem uma quantidade de carboidratos para repor esse sal mineral e essa água que os corredores estão perdendo, pelo suor principalmente. E o soro fisiológico? O soro fisiológico ele nada mais é do que uma solução de cloreto de sódio, ou seja, NaCl, dissolvido em água destilada. De forma que a concentração final dessa solução é de 0,15 molar, ou 0,9%. Significa que a cada 100 ml de solução, nós temos 0,9 gramas de cloreto de sódio. Logo, quando uma pessoa está em quadro de desidratação, por exemplo, por diarreia, o que é muito comum, os médicos recomendarem que em casa ela tome o soro fisiológico, que pode ser feito de maneira caseira, claro que não tem a mesma precisão que um soro fisiológico comercial, para repor essa água e esses minerais que a pessoa perde quando ela entra num quadro de diarreia. A diarreia, a pessoa não perde apenas água, ela perde esses minerais também. É por isso que pessoas num quadro diarreico precisam estar constantemente hidratadas, principalmente utilizando soro fisiológico. E outras pessoas entram num quadro de desidratação por diversos fatores, seja hemorragia ou até diarreia mesmo, tão graves que elas têm que tomar soro fisiológico de maneira intravenosa. O soro na veia no hospital, vocês já devem ter visto em algumas situações, por exemplo. E esse soro está sendo injetado diretamente na veia da pessoa, na circulação sanguínea dela. Então, ele tem que estar numa concentração semelhante à do sangue. Porque, senão, o que aconteceria ou ocorreria um quadro de ou ocorreria um quadro de hiper ou hipovolemia, que levaria a distúrbios no transporte e nas células sanguíneas da pessoa. O ferro. Vamos lá. O ferro ele é principalmente importante no transporte de oxigênio. No transporte de oxigênio, principalmente dos pulmões para as células do corpo.
O oxigênio é o gás que nós utilizamos na respiração celular, ou seja, é o gás que nós utilizamos para a produção de energia. Nós iremos ver como isso acontece em aulas futuras. Mas esse oxigênio, ele precisa chegar do ar que está no nosso redor, da atmosfera, até as nossas mitocôndrias, até as mitocôndrias que estão presentes lá nas nossas células. É um caminho e tanto. Como é que ele faz isso? Ele é transportado pelas hemácias, pelos eritrócitos, que são as nossas células sanguíneas. E lembrem que o oxigênio, por ser um gás, ele é apolar. Ele não consegue se dissolver de maneira eficiente no plasma sanguíneo. Então seria muito ineficiente para a gente transportar esse oxigênio pelo plasma. Não teria como sustentar a vida, porque seria muito pouco oxigênio que seria dissolvido no plasma. Logo, uma forma de contornar esse problema é tendo uma proteína que contém ferro, e esse ferro se liga ao oxigênio. E é isso que acontece. Então, lá no nosso sangue, nós temos as células que transportam oxigênio, que são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos. Dentro dessas células, nós vamos ter uma quantidade muito grande de uma proteína que você já conhece muito bem, chamada de hemoglobina. Uma proteína que tem estrutura quaternária, é formada por 4 cadeias, 4 polipeptídeos, como vocês já viram na aula de proteínas. E essa hemoglobina, a principal característica dela é que cada cadeia polipeptídica dela tem um grupo prostético que nós chamamos de grupo M. E esse grupo M é o responsável por carregar oxigênio. Então, observem isso aqui. Nós temos a hemácia. Se nós dermos um zoom no citoplasma dessa hemácia, aqui nós vamos ver grandes quantidades de hemoglobina. Vejam aqui as 4 cadeias polipeptídicas que formam a hemoglobina. 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Cada cadeia dessa tem um grupo M, que é esse OVNIzinho aqui, esse discozinho que eu estou circulando para vocês. Cada grupo M desse vai ter o que? O nosso ferro aqui. Então, por conta de ter esse átomo de ferro em cada grupo M de cada cadeia polipeptídica, esse átomo de ferro ele consegue se ligar de maneira eficiente ao oxigênio. Se ligando ao oxigênio, ele pode ser transportado de maneira extremamente eficiente na nossa corrente sanguínea até os nossos tecidos. Logo, cada molécula de hemoglobina pode carregar até 4 moléculas de oxigênio, porque cada molécula de hemoglobina tem 4 grupos M e cada grupo M tem um átomo de ferro. E a deficiência de ferro é um problema muito grande. Ela vai causar uma doença, com certeza. Vocês já ouviram falar que é a anemia. Principalmente um tipo de anemia que é a anemia ferropênica ou ferropriva, que é a anemia que se dá devido a quantidades diminutas de ferro na dieta. Por conta dessa quantidade menor de ferro na dieta, menor quantidade de hemoglobina é produzida e uma menor quantidade de hemácias acaba sendo produzida também. Ou seja, a pessoa tem uma menor quantidade de células sanguíneas, logo ela vai transportar menos oxigênio, logo ela vai ter um dos principais problemas da anemia, que é o que? A constante fadiga e cansaço. E uma forma de resolver esse problema é aumentar a ingestão de ferro. Magnésio. Então, o magnésio ele vai ser principalmente importante nas plantas, porque o magnésio é o principal responsável pela absorção da luz solar pela clorofila. Lembrando que a clorofila é um pigmento presente nos cloroplastos das células vegetais. Então, se nós pegarmos plantas e algas verdes, principalmente células da folha das plantas, nós vamos ver que essas células elas vão estar repletas de clorofilas. E essa clorofila é o principal responsável para que haja a fotossíntese.
Por quê? Porque ela é responsável por absorver a radiação eletromagnética vinda da luz do Sol, que em última instância é o que a fotossíntese faz. É um processo bioquímico que transforma a energia eletromagnética da radiação solar em energia química, na forma de carboidratos. Então, observem aqui a clorofila, que ela tem um átomo de magnésio bem no centro da molécula dela. Nós iremos tratar a fotossíntese lá na frente. Nos animais, é o segundo cátion intracelular mais abundante. Logo, ele vai ter um importante papel no equilíbrio osmótico também, assim como o potássio e assim como proteínas intracelulares. Fora isso, ele vai ser um cofator importante para várias reações enzimáticas. Fosfato. O fosfato, ele é o principal componente, como eu falei para vocês, junto com o cálcio, dos ossos e dos dentes, principalmente na forma de fosfato de cálcio, formando os cristais de hidroxiapatita. E também o fosfato ele vai estar em uma concentração bem maior dentro da célula do que fora dela, e ele vai ser outro íon que vai exercer uma influência importantíssima no equilíbrio osmótico, principalmente na osmolaridade intracelular. Uma coisa importante sobre o fosfato é que ele é parte integrante dos nucleotídeos. Lembrando que são nucleotídeos, são os blocos de construção dos ácidos nucleicos. Não só isso, os nucleotídeos também são moléculas energéticas. A principal molécula que nós utilizamos como energia no nosso organismo é o nucleotídeo, é o ATP. Lembrando qual é a constituição básica de um nucleotídeo? É uma base nitrogenada ligada ao carbono 1 de um açúcar, e esse açúcar, no seu carbono 5, ele se liga a um grupo fosfato. E pode ter mais de um grupo fosfato. E uma coisa importante também sobre o fósforo e o fosfato é que eles são importantes moduladores da atividade de enzimas e outras proteínas. Mas o que diabo isso significa? Nós vimos que as enzimas elas podem estar sob constante regulação. Ora, nem sempre é necessário que uma determinada enzima esteja ativa. Ela, em determinados momentos, precisa estar inativa para não haver um gasto fútil de energia. E uma das formas que as nossas células encontram para regular a atividade de algumas proteínas e de enzimas é mediante a fosforilação. Então, vem uma enzima chamada de quinase, ou sinase com C. Eu prefiro chamar quinase, mas vai de cada um. A quinase é uma proteína que ela utiliza o ATP e ela doa um grupo fosfato do ATP para a proteína. E ao fazer isso, ela pode ou ativar essa proteína. Quando essa proteína, vamos supor que ela foi fosforilada por uma proteína quinase e foi ativada. Quando ela termina de exercer a atividade dela, vem outra proteína chamada de fosfatase e vai retirar esse fosfato aqui, inativando novamente a proteína, e a proteína vai ser então desfosforilada. Esse é um mecanismo bem comum para a regulação da atividade de enzimas. O iodo. O iodo é super simples. Quando vocês ouvirem falar de iodo, a primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês é tireoide. O iodo ele é importantíssimo para a formação dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Principalmente o T3, que vai ter atividade biológica, que vai atuar principalmente no metabolismo energético. Qual a função dos hormônios tireoidianos? Nós iremos tratar lá na frente. Por hora, basta vocês saberem que, para esses hormônios serem produzidos, é necessário iodo. E a principal função dos hormônios da tireoide é atuar sobre o metabolismo energético corporal. Tanto que a principal característica de pessoas que têm deficiência na secreção de hormônios da tireoide, que é o hipotireoidismo, é o quê? A pessoa fica extremamente cansada. Certo. Então, nós terminamos de falar sobre os sais minerais. A próxima parte nós iremos falar sobre vitaminas. Nessa segunda parte da aula nós iremos falar sobre
os outros micronutrientes, que são as vitaminas. Então, primeiramente, o que são, na verdade, vitaminas? Elas serão compostos orgânicos, assim como aqueles que nós já vimos, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, só que tem uma pequena diferença. Elas são compostos orgânicos, de baixo peso molecular, e elas, na verdade, são bem heterogêneas entre si e apresentam o que nós chamamos de funções-chave no metabolismo. Então, as vitaminas, elas vão se apresentar, cada vitamina, em múltiplas formas. E essas múltiplas formas podem ter a mesma função, ou função bem parecida. E é isso que a gente chama de vitâmeros. São as várias formas ativas que uma mesma vitamina pode ter. Por exemplo, no caso da vitamina A, ela pode se apresentar na forma de ácido retinóico, de retinol ou de retinal. A vitamina K, ela pode se apresentar na forma de filoquinona ou menaquinona, que são compostos químicos relacionados, como o próprio nome aqui está dizendo, que compartilham atividade biológica parecida. Geralmente, um dos vitâmeros sempre prevalece sobre os demais, é o que tem maior atividade biológica. São necessárias em quantidades muito pequenas na dieta, ou seja, são micronutrientes, como já havia comentado anteriormente. E uma coisa importante das vitaminas é que elas podem ser classificadas, a principal forma de classificação, na verdade, ainda que sejam moléculas muito heterogêneas entre si, é em relação à sua solubilidade em água. Então, tem a separação entre vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas solúveis em gordura, e as vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas solúveis em água. E todo o processo de metabolismo, com base nessa classificação, vai ser diferente para cada um. Então, a maioria das vitaminas, lembrando, todas as vitaminas, elas são nutrientes essenciais. O que isso significa? Se elas são essenciais, nós temos que obter a grande maioria das vitaminas por meio da dieta, porque nós não produzimos vitaminas, com exceção da vitamina D e da vitamina K, que nós temos, na verdade nem somos nós que produzimos, mas bactérias da nossa microbiota, nós temos que consumir as vitaminas na nossa dieta. Então, as vitaminas são compostos essenciais. Lembrando que, nutricionalmente, essencial não significa importante, mas é importante, claro, mas o essencial em termos de nutrição significa que não é produzido endogenamente e nós precisamos obter a partir de fontes exógenas, a partir da dieta, assim como os ácidos graxos essenciais, aminoácidos essenciais e por aí vai. Então, quando nós obtemos essas vitaminas a partir da dieta, nós obtemos essas vitaminas na forma que nós chamamos de pré-ativadas. E uma vez que a gente ingere, ela vai passar por todo um processo metabólico, geralmente envolvendo o fígado ou outros órgãos, que vai ser responsável por ativar aquela vitamina para ela ter a função específica dela. E muitas vitaminas, elas vão ser utilizadas para servir como precursores para produzirem coenzimas. Então, é muito comum que em até alguns livros vitaminas sejam sinônimos de coenzimas, porque é uma das atividades mais importantes das vitaminas como um todo. Principalmente quando a gente for ver nas vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B, a grande maioria delas, a função delas é atuar justamente como coenzimas em reações do metabolismo geral, energético. Então, uma breve comparação entre as vitaminas hidro e lipossolúveis. Como o próprio nome já diz, as hidrossolúveis são solúveis em água. Quais são as vitaminas hidrossolúveis? Vitamina C, que é o ácido ascórbico, e o complexo B.
todas as vitaminas que compõem o complexo B. B1, B2, B5, B6, B9, B12, por aí vai. E as lipossolúveis? Vitaminas A, vitamina D, que é a única vitamina que nós conseguimos produzir, por isso que nós podemos chamar ela de hormônio esteroide. Vitamina E e vitamina K. São as lipossolúveis. Logo, as vitaminas lipossolúveis, elas são absorvidas da mesma forma que as gorduras lá no nosso intestino delgado. E logo, também elas precisam de gorduras, tanto para serem absorvidas, quanto para serem transportadas. E quanto à forma que as vitaminas hidrossolúveis são absorvidas, é a forma com que, por exemplo, a grande maioria dos carboidratos ou outros compostos hidrossolúveis é absorvida e transportada também. Isso aqui foi o que eu acabei de falar. As vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em gordura, como o próprio nome já diz, e por conta disso, para serem absorvidas, elas vão passar pelo mesmo processo de absorção das gorduras. E o transporte também é bem parecido. E, inclusive, já adiantando aqui, que as vitaminas lipossolúveis, elas apresentam um problema se consumidas em excesso, porque elas acabam se acumulando nos órgãos que contêm quantidades significativas de gordura, e isso pode acarretar uma série de problemas de saúde. As vitaminas A e D, elas são armazenadas principalmente no fígado. É por isso, inclusive, que a melhor fonte de vitamina A é fígado de outros animais. Já a vitamina E, ela é armazenada nos adipócitos, que são as nossas células que armazenam triglicerídeos. E a vitamina K, ela é pouco armazenada e é produzida na forma de filoquinona pelas plantas e na forma de menaquinona, lembrando os vitâmeros, por bactérias. Um conceito importante é o de avitaminoses, que são doenças causadas pela baixa ingestão de alguma vitamina. Logo, por exemplo, a avitaminose relacionada à vitamina C é o que nós chamamos de escorbuto. Uma avitaminose relacionada à vitamina K é uma maior incidência de hemorragias e por aí vai. As hipervitaminoses, ao contrário, são doenças causadas pelo consumo excessivo de vitaminas, principalmente as lipossolúveis, porque as hidrossolúveis, como elas são bem mais fáceis de ser dissolvidas nos líquidos corporais, elas podem ser eliminadas o excesso na urina. Então vamos começar a falar sobre as vitaminas propriamente ditas, começando pelas lipossolúveis. Primeiro, as vitaminas A. Por que eu coloquei vitaminas? Para agrupar os seus vitâmeros. Então, as vitaminas A gente pode denominá-las como retinoides. Primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês. Falou de vitamina A, falou de visão. A vitamina A, ela vai atuar no ciclo da visão. Então, as vitaminas A possuem atividade biológica relacionada aos compostos retinol, retinal e ácidos retinóicos, que são seus vitâmeros, que nós podemos chamar eles de retinoides. Aqui está a estrutura química da vitamina A. Vocês podem ver aqui que é uma molécula bastante lipossolúvel. A única porção hidrossolúvel dessa molécula é essa hidroxila terminal, enquanto todo o resto é uma cadeia de hidrocarbonetos, basicamente. E as vitaminas A, elas podem ser sintetizadas a partir de carotenoides. Carotenoides são pigmentos encontrados em plantas e que quando nós ingerimos, nós podemos transformá-los em retinoides. E é por isso que vegetais podem ser indiretamente uma fonte para nós obtermos vitamina A. Inclusive, em certas regiões, é a principal forma de se obter vitamina A. Só que, como eu falei há pouco tempo, a forma onde a vitamina A está mais abundante, e realmente já na forma pré-formada de vitamina A, o que é que eu quero dizer com pré-formada?
que ela está meio que inativa e uma vez que nós a ingerimos, ela vai passar por processos metabólicos para ser ativada e exercer essas funções metabólicas, é principalmente aqui de origem animal, principalmente no fígado, já que é o principal órgão que armazena a vitamina A. Então, carotenoides são uma ótima fonte indireta para a produção de retinoides, assim como a gordura presente nos leites e nos ovos. Então a principal função da vitamina A é atuar como componente dos pigmentos visuais presentes em células da nossa retina. Quando a gente observa a estrutura do olho, a estrutura anatômica, o que é que nós vemos? Nós vemos isso aqui. Aonde a imagem é formada? A imagem é formada nessa região aqui, que nós chamamos de retina. Nessa retina existirão dois tipos de células. Os cones, que estão relacionadas a enxergar, a diferenciar padrões de cores, e os bastonetes, que estão relacionados a enxergar diferenças na luz na forma preto e branco. Então, o retinal ele vai atuar principalmente como componente dos pigmentos visuais dos bastonetes, que são células que atuam para nós conseguirmos enxergar quando há baixa intensidade de luz, quando, por exemplo, há pouca luz no ambiente, está escuro e nós vamos ainda assim ter como enxergar. Isso é feito principalmente pelos bastonetes, enquanto a visão em cores, digamos assim, ela é principalmente responsável pelos cones. Esses dois são células da retina, e uma vez que a imagem é formada na retina, ela segue aqui no nervo óptico até o nosso cérebro para ser interpretada, e é o que nós vemos, é o que nós enxergamos. Então, os retinoides eles são essenciais na fotorrecepção, que é justamente o recebimento de luz. Sem esses compostos, nossos bastonetes, essas células que funcionam sob baixa intensidade de luz, vão funcionar de maneira indesejada e por isso a avitaminose que pode surgir é a cegueira noturna, que é a pessoa não conseguir enxergar em baixas intensidades de luz. Quando está escuro, por exemplo, ela acaba não enxergando nada. Ela não vai ficar cega, mas em baixas intensidades de luz ela não vai ser apta a enxergar, justamente por causa da deficiência nas atividades dos bastonetes. A vitamina A ela também está associada, a falta dela, a doenças de pele, principalmente doenças que levam ao ressecamento da pele. Então, uma outra doença que pode surgir da falta de vitamina A é a xeroftalmia, que é o ressecamento da córnea dos olhos. E outro prejuízo que pode advir da falta de vitamina A é ocasionar uma diminuição, um prejuízo na produção dos espermatozoides, tendo um papel importante na função reprodutiva também. As vitaminas D, a forma ativa da vitamina D é o que nós chamamos de calcitriol. E essa vitamina é a única vitamina que nós conseguimos produzir no nosso corpo. Por conta de nós conseguirmos produzir no nosso corpo, nós vamos dizer que ela atua como hormônio esteroide. Hormônio esteroide é todo aquele hormônio que é produzido a partir do colesterol, como por exemplo o cortisol e por aí vai, os mineralocorticoides e tudo mais, assim como também os hormônios sexuais, enfim. Essa vitamina D ela é produzida pelo próprio organismo, vai atuar em órgãos-alvo, mas ela precisa ser ativada pela radiação ultravioleta do Sol. Aqui está a estrutura da vitamina D. Da mesma forma, nós podemos ver que o único grupo polar nessa estrutura é essa hidroxila aqui, enquanto todo o resto da molécula é constituído por uma cadeia de hidrocarboneto. Então, a principal função da vitamina D é atuar na homeostase do cálcio e do fosfato. Lembre o que eu falei quando eu estava falando de cálcio e fosfato. Vai ter uma íntima relação
entre vitamina D e manutenção da calcemia e da